Bom, ou você pode me chamar de equipe, e a história de hoje, cara, é simplesmente bizarra. Um garoto que nasceu com destino traçado, moldado para ser um guerreiro simplesmente glorioso, com seu pai simplesmente tendo uma expectativa absurda perante ele, predestinado a ser rival do seu próprio primo. Mas por ironia do destino, o garoto simplesmente começou com uma desvantagem absurda. Simplesmente ele nasceu sem um braço, sendo assim uma decepção e um desgosto para os seus pais. Um desgosto tão grande que fez seu pai vender ele por apenas 300 mil. A gente sabe que o mundo dá muitas voltas, e o que era para ser uma desvantagem acaba sendo uma bênção para esse garoto. E a história do maior de hoje é simplesmente Stardust of Reincarnation. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para essa história incrível. A nossa história começa com o nascimento do nosso protagonista, ele contando como foi a sua trajetória até chegar aonde ele estava. Desde bebê, o pai dele já via ele como algo nojento, algo desprezível, a desgraça da família, porque infelizmente ele acabou nascendo no mesmo dia que Kajin, uma criança abençoada pelo deus da espada. A criança nasceu com corpo e um talento simplesmente absurdo, meus. E por que os pais dele desgostavam do próprio filho absurdamente ao ponto de sentir nojo? Simplesmente ele tinha nascido sem o braço direito dele. Isso desde quando ele ainda estava na barriga da mãe dele. Ele desde lá ouvia, como seu pai nunca foi capaz de derrotar o próprio irmão e que ele esperava que o seu próprio filho conseguisse derrotar o filho do irmão dele, ou seja, o seu primo. Mas aí ele acabou nascendo sem um braço, também sem a bênção do Deus. Enquanto o cara tinha tudo do bom e do melhor, era muito bem criado, visto como uma criança realmente amada. Um moleque era um prodígio, cara. Os protagonistas sequer conseguiam andar na idade dele. Cada vez que o tempo passava, os pais dele ficavam ainda com mais raiva. E um dos piores sentimentos, ficavam com inveja, vendo a outra criança simplesmente se desenvolvendo de uma maneira absurda. Enquanto o Kajin estava aprendendo simplesmente a usar a espada, o seu filho estava apenas aprendendo a dar os primeiros passos. Enquanto o Kajin aprendia sobre mana e usar a energia, o nosso protagonista apenas foi capaz de segurar a primeira espada agora. Ou seja, independente do que ele fazia, ele sempre estava um passo atrás do seu primo. Aos 7 anos, o nosso protagonista foi enviado, para ser um dos ajudantes do seu primo, Kajin. Mas, infelizmente, a história por trás disso era muito pior. Na verdade, seus pais tinham vendido ele por 300 mil. Para se livrar daquela criança que nunca foi capaz de superar o próprio primo. Caraca, meu irmão, que bando de fila da... Mas mesmo tendo sido bem criado, com educação das melhores, o Kajin nunca gostou do próprio primo, que era o nosso menino Daven Samion. O Kajin, vendo essa oportunidade, tornou ele basicamente o saco de pancada dele. Porque simplesmente não havia adultos para impedir, não havia pais, para proteger o nosso menino Daven. Nem o tio do Daven estava presente ali. O cara simplesmente fazia de tudo que bem entendia com ele e saía impune. Ao longo do tempo, o Daven ficava desafiando seu primo, o Kajin, para ver se ele conseguia, se superar. Mas ele sempre perdia, meu irmão. O cara basicamente era derrotado. Não importava quantas vezes ele tentasse, a bênção do Deus sempre sobressaía. Por mais que ele trabalhasse duro, cada dia que passava, o Kajin se tornava um homem cada vez mais horrível. Mas o Daven, meu amigo, o cara nunca desistiu. Continuou treinando e se esforçando cada vez mais. Até que um dia, na vida adulta deles, numa batalha entre a vida e a morte, usando as suas habilidades conquistadas no esforço, aos 29 anos, Daven conseguia derrotar o Kajin. Mas ao invés de se render e aceitar a derrota, Kajin atravessou sua espada através do peito do seu próprio primo e quase matou ele com a espada de sol dele. E apenas a Santa Hyla conseguia ajudar ele, para ver se tentava salvar a sua vida. Mas por sorte, antes dele morrer, ela realmente salva o protagonista. Ele acorda e descobre, que ele tinha sido salvo pela Santa. Só que o que acontece? Todos simplesmente acreditam que o Daven assinou um contrato com o demônio para ele conseguir vencer o Kajin. E até os próprios pais meio que confirmam isso, mano. Meu Deus do céu, o cara demorou pra caramba pra finalmente derrotar e agora o cara se lasca, velho. Pelo amor de Deus. Na casa da família do Daven, simplesmente foram encontradas garrafas de sangue para que ele conseguisse fazer o contrato. Além de simplesmente 300 crianças inocentes, que foram feitas por sacrifício dele. Pelo amor de Deus, cara. E agora, adivinha? Eles viam o Kajin não apenas como um perdedor, mas sim como um herói que tava tentando impedir essa maldade do Daven, para proteger a honra da família Samion. E aí foi ladeira abaixo. Simplesmente foi dito, como o Daven machucou, a honra da família. E ele teria toda a sua manda selada e passaria o resto dos seus dias preso, cara. Meu Deus, o cara só se lasca. Então os tendões da perna e dos braços dele simplesmente foram cortados e a sua mana selada completamente. Vou jogar lá pra morrer numa prisão por muito tempo. Demorou muito, para que seu primo Kajin fosse visitar ele, meu amigo. O cara, depois de ter feito isso tudo com ele, foi visitar, rapaz. Foi lá falando dizendo que ele merecia tudo aquilo ali, que se tornou, o imperador da espada, sendo reconhecido como um grande gênio. O tempo foi passando na prisão, e o Kajin simplesmente mal recebia comida direito. O cara se lascou do começo da vida e tá se lascando no final, pelo amor de Deus. O Kajin começou a perceber que em breve ele ia morrer, cara. Era dito e feito. E ele começou a sentir que ele preferia morrer na arena, lutando,
do que naquele lugar ali. Então, quando sua vida começou a se esvair dele, ele simplesmente acorda no corpo do Vinci, tendo seu braço direito segurado, percebendo então que ele estava no corpo do 7º filho de Adekaga, com novas memórias. O cara que estava conversando com o nosso protagonista ficou simplesmente irritado, né, porque ele estava sendo ignorado. E o Vinci manda o cara voando simplesmente com um movimento bem simples. E ele percebe que aquele cara ali era da família secundária. Pretende usar o filho dele para superar o principal. É a pessoa que o protagonista reencarnou. Basicamente, aquele cara estava tentando fazer com que o pai dele estava fazendo, né, com ele, fazendo o filho superar o próprio irmão. O cara então ameaça ele dizendo que ele deveria esperar o dia da assembleia para que o filho dele pudesse provar seu valor e vá embora. Quando o protagonista fica sozinho, ele começa a receber as memórias daquele corpo, percebendo que sua mãe ela tinha morrido após ele dar à luz. E seu pai simplesmente não ligava para ele. E todas as crianças tratavam ele como um bode expiatório. E das 8 crianças da família da espada da Deca, ele era o 7º. O Vinci era simplesmente o cara que ele apanhava pro membro mais novo da família. O cara era um covarde, né? Ele apanhava pro Noah. Também ele era caçado, né, pela família secundária para superar a principal. Ou seja, um mancho. O cara se lascou de novo, porque ele reencarnou num corpo até pior do que o dele. O protagonista acaba encontrando, né, o diário do Vinci. E ele acaba vendo, né, que o cara simplesmente só queria morrer e desaparecer daquele mundo. E os dois trocaram de lugar, deixando o Dave, né, sobreviver como queria naquele lugar. Até que ele ouve uma voz e fica surpreso, né, procurando pelo quarto todo. Mas ele percebe que quem tava falando com ele, né, era o antigo dono daquele corpo, o Vinci. Mas como ele não tava mais dentro daquele corpo, ele pede pra ser chamado de Julian. Não entendi também. O protagonista percebe que aquilo ali era uma revelação. Basicamente algo que os deuses faziam com os humanos. Então o Daven percebe que na verdade agora ele era um deus. O Julian diz que ele estava certo, mas ele era um deus menor. E para se tornar um verdadeiro deus, ele precisaria alcançar algumas conquistas bem maiores. Algo que eles chamavam de chamado. E ao completar o seu chamado, ele se tornaria um verdadeiro deus. O Daven fala que não tava nem aí pros gostos dele, que agora o corpo era dele e ele fazia o que ele quisesse. Aí o Julian diz, né, que a energia espiritual daquele corpo tava bem fraca e caso desaparecesse, ó, ia morrer. O Daven começa a suspeitar, né, se aquilo era verdade ou não era, mas então simplesmente ele perde a consciência e o Julian, né, aproveita aquele momento para mostrar as memórias para ele. As memórias, né, do Vinci. Ele então recebe as memórias, né, e ele vê o quanto ele era espancado, né, pra caramba durante tanto tempo. Ele fingiu ser um coitado para planejar sua vingança pro futuro. O protagonista fica até surpreso, porque o cara tinha uns pensamentos pesados. Para uma criança de 13 anos, né, aí é complicado. Desperta das memórias simplesmente assustado com aquilo ali que ele viu. E o Julian, né, então explica, né, que ele precisava sair dos olhos da família. E propositalmente usou isso a favor dele para poder estudar algumas coisas que era considerado de nível apóstolo. E o Julian menciona o arquidemônio Daven, o rei herói Kajin. Deixa o protagonista meio assim, né, porque ele tava falando dele, né, com os termos que ele usou pros dois ali. E aparentemente a história dele simplesmente aconteceu há 500 anos, cara. O Julian conta, né, que o espadachim de um só braço simplesmente escapou da prisão. Enquanto ele tava, né, com um contrato com o demônio, ele simplesmente devorou várias e várias pessoas. Para se tornar mais forte, simplesmente o cara matou mais de 10.000 pessoas, né. Continua falando, né, pro Daven, fala que o Kajin, né, era um grande herói, mesmo vendo seu primo naquele estado, ainda amava, né, o seu grande amigo. O Daven começou a ficar mais pistola, né, porque aquela história, obviamente, era inventada, né, que criaram, né, pela família, pra acabar com a reputação do pobre. Mas o Julian fala pra ele se acalmar, né, porque aquilo ali era uma história apenas contada, né, pelos relatos das pessoas, tá, pelos boatos. Não necessariamente era história real, né, era apenas os boatos das pessoas que, né, foram deixados de geração em geração. O Julian, né, continua contando, né, que o herói Kajin simplesmente engoliu suas lágrimas, cooperou com o maior herói daquela época, o imperador da espada do sol, o Arslan, para derrotar, né, o grande demônio, o Daven. Ele fica surpreso, né, que o Arslan tinha se tornado um imperador. Ele até visitou, né, ele algumas vezes, né, o Daven na prisão, e falou, né, que o mundo ia conhecer realmente a verdadeira face dele. Porque, né, ele nunca fez nada de errado. Depois dele fazer essa promessa, ele nunca mais visitou o Daven. O Julian comenta, né, que ele foi o primeiro patriarca da família Deca. Deixou a missão de sua vida com ele, basicamente superar, né, a família Samiel. O Daven já fica meio surpreso, até porque ele começou a ver, né, que aquela ali era a forma, né, dele mudar um pouco a história. Mas você percebe que o Arslan simplesmente abandonou a família Falcon e criou a família Deca, que era essa nova família. Isso tudo só pra poder encontrar, né, a verdade e inocentar o Daven. Caraca, passando essa missão para vários descendentes ao longo dos anos. Por isso esse negócio de superar a família principal. E o chamado de Julian também estava relacionado a isso. E se eles fossem capazes de conseguir, né, realmente isso daí, aí sim ele poderia se tornar o verdadeiro Deus. Permitindo também que o Daven se tornasse o verdadeiro dono daquele corpo. O Julian poderia
conceder essa bênção pra ele também. Ele que só havia vantagem naquela missão toda, porque o cara teve que convencer o cara ali no papinho meia hora, né? O Dave aceita, né, toda aquela missão e tava disposto a cumprir tudo aquilo ali. O trato de simplesmente ajudar o Junior a superar a família Simon e também cumprir com a missão, né, dada por Aslan. O Dave, né, e o Junior começam a andar juntos e eles começam, né, a ver umas pessoas ali treinando com as espadas, o que deixa já o protagonista, né, interessado, né, pra ver o que o povo tava usando naquela época, né, 500 anos depois, qual era a arte marciais que eles usavam. Mas antes que ele pudesse começar a sentir, o Dave simplesmente desmaia. Percebe que o corpo do Vinch era simplesmente uma bosta. Simplesmente desmaiava com facilidade extrema. Tava num estado terrível de saúde. Vai fazer uma musculaçãozinha, rapaz. Então o Dave começa a falar que ele tinha que começar, né, a aprender, a treinar, né, a mana dele, o poder de mana dele, para que conseguisse deixar aquele corpo um pouquinho mais forte. E simplesmente ele fica em choque, né, quando descobre que o Vinch tinha um exoesqueleto celestial. Eu não sei nem o que é isso daí, mas ele nunca aprendeu esgrima, né, mesmo tendo essa deficiência. O Julia, como eu, não sabia nem o que era aquilo. O Dave então explica que basicamente isso daí significava que ele era capaz de armazenar mana em qualquer parte do corpo dele. Ah, tá explicado agora. Ou seja, basicamente ele poderia usar mana infinitamente, acumulando em várias partes do corpo dele. O Julia não entende muito bem, né, o quão bom era isso daí. E o Dave diz que o próprio Kajin tinha um exoesqueleto celestial, ou seja, já era uma vantagem gigante, rapaz, uma coisa que ele já não tinha. E essa daí era uma das razões pelo qual ele era tão poderoso. O Dave começa a achar até um pouco ironia, né, ele ter reencarnado com um cara que tinha um corpo idêntico, né, ao do primo dele, que era o rival dele, o Kajin. Mas o Junior explica que ele não conseguia conectar o seu imagério, ou seja, o armazém imaginário da sua mana, pois o primeiro Aslan tinha um método incrível, né, para conseguir guardar a mana no coração. Os métodos do passado e do presente são completamente diferentes. Mas basicamente o Dave percebe que o Vinch não era capaz de fazer muita coisa naquele corpo. E o imagério foi criado para justamente evitar o risco, né, de armazenar mana no coração. É meio que o Dave não liga para isso daí e decide armazenar mesmo assim, deixando o Julia muito surpreso. E o protagonista diz que caso ele quisesse ser reconhecido e realmente chegar no máximo potencial que ele podia, ele precisaria fazer aquilo, ou seja, assumir aqueles riscos. O Julia, né, fala para o Dave para ele tomar cuidado, até porque ele estava usando um método muito perigoso e aquilo ali podia dar uma merda, meu chapa. Aí o Dave obviamente pergunta por que ele não tinha tomado cuidado antes. Agora quer que fazer o cara tomar cuidado? Por que ele não tinha tentado, né, melhorar o próprio corpo? O cara simplesmente nasceu abençoado, cara. O cara simplesmente era um gênio e não fazia nada em questão daquilo ali. E graças à falta de cuidado que ele não teve durante a vida toda dele, basicamente esse corpo aí poderia chegar a acabar morrendo antes de ficar na vida adulta. O corpo do Vinch tinha basicamente 10 anos. Mas o Dave percebe que era o tempo bastante para ele conseguir, né, fortalecer seu corpo com a meditação. Mas enquanto ele tá se concentrando, de repente alguém bate na porta dele, interrompendo o seu treinamento. E era um dos seus servos, né, o Wilson. Olha o nome do cara, Wilson. Ele ficou em choque, né, com a bagunça que tava aquele quarto. O servo já percebe que o Vinch tava meio diferente, somente pelo comportamento e a forma dele falar, até porque era outra pessoa no corpo dele, né? Mas o protagonista fala que não tinha feito nada, né, tava tudo de boa. Isso já deixa o Wilson mais suspeito, né, que tinha alguma coisa acontecendo ali que ele não tava contando. Dizendo, né, que ele deveria ter aprendido magia negra ou algo assim. Ia reportar o patriarca ou o mordomo. Supostamente teria feito isso, né? Bom bicho cagueta. Mas ao invés de recuar como o Vinch sempre fazia, ele bate de frente com o cara. E manda ele obedecer às ordens dele e limpar logo aquele negócio ali. Com o cara simplesmente recusou e cagou pra aquilo ali. E falou que ele mesmo ia fazer aquilo ali. E fala que ele ia até o mordomo dizer pra ele dar as roupas, já que o próprio servo, né, negou aquele serviço. Isso já é o que? Esse bolo todinho vai contar pro mordomo, viu? Como é ruim ser cagueta, rapaz. Falou, né, que ia fazer o trabalho dele, não precisa se preocupar, pode deixar comigo. Cara, e o Dave percebe que até os próprios servos maltratavam o Vinch, mano, o pobre rei. Provavelmente o próprio Vinch deixou chegar naquela situação. Simplesmente ele foi abaixando a cabeça pra todo mundo. Junior obviamente concorda, né, com o Dave sobre isso. O Dave diz que ele provavelmente estava esperando o 7º jovem mestre. E deveria mostrar como o filho de Adeca deveria ser de verdade. No fim, o Junior diz o quê? Que o simplesmente Wilson era membro de uma gangue e teria matado várias pessoas, cara. Ou informação boa pra você falar antes, né, dele falar daquele jeito com o cara. O Dave já disse que aquele ali era mentira. Aquele servo ali era um covarde. E provavelmente aquele servo ali não tinha todo aquele poder que as histórias diziam e tal. E o cara acreditava nos boatos. O próprio Dave tinha vivido uma vida cheia de sangues, né, com mortes e tal. E ele sabia, né, o olhar das pessoas quando realmente passaram por aquela experiência. E aquele cara não tinha aquele olhar. Porque já deixa o Junior o quê? Com um cagaço. Pensando que o quê? Ele tinha invocado alguém dentro do corpo dele. Bem pior do que o próprio Wilson, do que as próprias histórias do Wilson. Depois de algum tempo, né, o Wilson volta com as roupinhas limpas, né, cheirosinho e tal, cheiro de amaciante. Arruma, né, o quarto do Vinch como o Dave mandou. O cara decidiu que ia ser um pouco mais rosado nas propostas, né? Manda o cara simplesmente pegar a espada dele. A espada de madeira com tamanho e características super específicas. O servo já ficou o quê? Com a cara de quem não queria fazer. Teve a ameaça de novo e fazer sozinho e tal, né? Contar pro mordomo. Dizer, né, pros guardas que o David tinha se recusado a fazer o próprio serviço. Já deixa o cara pistola, né? Pelo amor de Deus, meu irmão. O cara vai ficar me ameaçando mesmo. Começa a tentar impedir ele de sair. Mas quando isso segura o ombro do protagonista, meu amigo, o David simplesmente lança o cara
no chão, já olha pra ele com um olhar, meu irmão, que o cara se borrou todinho e fala assim, eu nunca mais mexo com esse cara. E faz ele se borrar todinho, ó, e buscar rapidinho. Obviamente o cara precisou jogar o cara no chão pra ele conseguir fazer esse negócio. O Wilson volta, né, com a espada e tenta agir com arrogância e tal, mas o David já sabia como agir aquilo ali. E conta um pouco da história dele no passado, como se estivesse ameaçando ele de arrancar um braço. O Seth faz o que? Entrega a espada pra ele na maior humildade do mundo e vaza rapidinho. O protagonista então começa a treinar com a espada de madeira, né, até porque ele precisava ficar mais forte. Aí depois de alguns golpes, simplesmente o corpo dele começa a ficar muito cansado. Mas do nada aparece outro moleque chamado Revan, sendo também da família Denka. Ele era simplesmente um descendente muito distante, também um dos favoritos para vencer a Assembleia, tá? Sendo filho daquele homem que ameaçou o Finch assim quando ele reencarnou. É contado também que essa Assembleia traz várias crianças, né, para lutar com as espadas a partir dos 14 anos. O vencedor de todas essas lutas simplesmente tem a oportunidade de lutar contra um descendente direto da família Denka. Tem, obviamente, a mesma idade que ele, né? O David fica pistola, até porque o doidinho aí, o Revan, tá agindo que não um babaca. Respeito nenhum pela arte marcial ali, ou por seus adversários. Obviamente, ele dá uma humilhada clássica nele, né, com as palavras, o homem era bom na lábia, e até menciona o pai dele no meio, só pra deixar o moleque com pistola com aquela situação. Ele já rega a espada pra ele e já percebe que a arte dos artistas marciais daquela época ele tinha decaído demais, meu irmão. Os caras eram ruim. Que na época dele, provavelmente ele teria sido espancado pelo mais velho da família, ou seja, os tempos estavam bem mais fracos. O Raven fica um pouco surpreso, né, porque o Vinci estava bastante confiante ali lutando contra ele, mesmo tendo um corpo fraco, raquítico, parecendo um esqueleto desnutrido, simplesmente sem ter qualquer habilidade com a espada também, né. Mas ele sentia, né, que realmente o cara poderia cortar e matar qualquer pessoa ali. No fim, o cara perde totalmente a linha e decide partir pra porrada, rapaz. Pô, de um monte de ameaça bolada no protagonista. Mas antes que o Raven pudesse, né, acertar o Vinci, simplesmente aparece uma escolta do Raven, né, pra impedir ele. E caso ele ferisse o Vinci, ele teria uma desculpa pra fugir da luta na Assembleia. E eles poderiam acertar o quê? As contas lá na Assembleia. Depois o Julian, né, pergunta, né, obviamente, pro David por que ele tinha ameaçado o Raven. E obviamente o David queria dar simplesmente uma lição, né, naquela criança, que o cara era muito mal educado. Eles conversam mais um pouco, né, e o David descobre que basicamente as crianças, né, e os homens conseguiam fazer agora suas próprias bênçãos, que o Raven agora tinha um chamado de arte. Julian explica, né, que as bênçãos, né, do Rei dos Anões tinham um traço de melhorar, fortalecer o corpo das pessoas. E era isso que o Raven tinha. Ele percebe, né, que agora ele tinha que se adaptar, né, entender como é que eram aquelas novas normas, né, daquele mundo. Então simplesmente vai passar uns dias, ele só volta a treinar e tal, até porque ele precisava se fortificar. As pessoas ao redor ficam meio que assustadas, né, por que ele se cansava tão rápido e por que ele só usava a mão esquerda? Porque na vida passada o cara não tinha mão direita, né, então ele tá se acostumando, rapaz. Chega o quê? O vice-líder Merlin pra calar a boca de todo mundo ali, dizendo que eles não deveriam falar assim sobre ele, né, sobre as artes marciais. Ele fica sem entender, né, porque o David continuava treinando em lugar público, né, pra todo mundo ver ali, meio que ser uma humilhação. O David simplesmente tava, obviamente, acostumado a receber olhares daquele tipo, até porque o cara passou a vida toda recebendo esse tipo de olhar. Ou seja, ele simplesmente não se importava de jeito nenhum. O Merlin se aproxima do David e simplesmente dá uma poção de recuperação pra ele, pra poder treinar bem mais fácil. O que já fala o David o quê? Começar a entender qual eram as intenções dele ali, né, que ele tava ali sendo muito bonzinho, e ninguém é muito bonzinho assim de graça. O Merlin diz, né, que começou também, né, rindo dele, né, quando ele começou a treinar ali, mas quando ele viu que ele realmente estava determinado a melhorar, ele começou a ter um respeito em relação a ele. O David diz, né, que ia lembrar desse nome aí, do Merlin, né, e aceita a poção dele. Ao longo do tempo, né, o protagonista continua lutando, estudando sobre as meditações, principalmente para melhorar ele cada vez mais. Ele tava finalmente começando a melhorar o seu corpo e finalmente aperfeiçoar cada das suas técnicas, sua empunhadura e a forma como ele manuseava a espada. Ele realmente começou a machucar, né, as coisas que ele usava, né, para treinar. Isso o que? O Wilson volta de novo para tentar humilhar ele. Pelo amor de Deus, Wilson, para, cara. Mas ele sempre acaba recuando, né, com as ameaças do próprio David. Ele diz ao Wilson, né, que ele deveria mostrar um mínimo de lealdade a ele, ao invés de tentar, né, ficar comandando ele, né, através do medo. Porque no futuro, ele não teria mais vergonha, né, de ser um servo de Vinci a Denka. Quando simplesmente ele ficasse o mais forte possível, né. Ele então entra no campo de treinamento e percebe que um espantalho simplesmente foi cortado ao meio, cara. Fica surpreso, né, percebendo que aquilo ali foi simplesmente feito por uma espada de madeira. Era simplesmente cortado com extrema precisão, extrema facilidade. Ele fica ainda mais surpreso, né, a ver a evolução do protagonista com aquilo ali. Um tempo depois, né, o David comenta com o Wilson sobre a qualidade das roupas e da própria comida servida ali, dizendo que provavelmente alguém estava desviando o dinheiro da família. Enquanto isso, nós vemos o Raven, né, treinando para enfrentar quem? O Vinci, cara, com raiva das ameaças dele que ele tinha feito, né, com as espadas de madeira no passado. Do nada,
nada e de repente o pai deles entra no quarto dele pedindo, né, insistindo pra caramba pra que ele derrotasse o Vinch, impondo o cara. Isso fazendo o Pivete ficar cada vez mais irritado com esse doido e obcecado pela vitória. Meu irmão, se ele perder vai ser tão legal. Meu irmão, se ele perder, esse bicho vai ficar frustrado. O Raven escuta o pai dele, né, que basicamente se ele vencesse na Assembleia, eles poderiam melhorar a qualidade de vida que eles tinham e finalmente voltarem a viver bem como eles viviam antes, que deixa ele ainda mais motivado para ele conseguir vencer. Depois nós vemos, né, a lista de participantes da Assembleia e o Julian, né, mostra para ele porque ali haviam informações bem pessoais sobre cada participante que ia participar da Assembleia. Além disso, o Julian também mostra o cristal de mana que era dado ao vencedor da Assembleia. E se alguém comesse aquilo ali, poderia ter o corpo e a mana simplesmente fortalecido de uma maneira absurda. E ver que o Julian separou tudo isso só mostra o quanto ele queria aquela vitória. Então o David tá decidido a vencer também. Meu irmão, agora a porrada vai comer. Eles chamam isso e ele pede um favor pra ele. Então vemos isso indo ver a governante Reese. E já fica todo mundo tremendo de mim porque ela era artista marcial de 7 estrelas, meu irmão. Então a bicha era top. Ele foi lá dizer o quê? Queria pedir pro chefe da família simplesmente ir ver ele lá, pra ele ver como é que é realmente um jovem da família dela. Parece disse que aquilo ali seria impossível, até porque o líder nunca assistia às lutas da Assembleia. Aí o Wilson diz o quê? Que desviando dinheiro, tudo que era impossível seria possível. Diz que aquela era a palavra do Vinch. Aí você fica surpresa, né? Que o Vinch tenha mandado o Wilson, né, pra ameaçar ela, em vez de ter vindo direto, ela vai até o chefe da família avisar sobre o pedido do Vinch. O chefe claramente não acredita naquele pedido do... Mas, né, a Reese dá meio que a prova, né? Que caso o Vinch não conseguisse, não provasse o valor dele, ela mesma cuidaria dele pessoalmente. O chefe da família fica meio que sem entender, né? Por que ela tava dando tanto voto de confiança pro Vinch. A Reese explica que ele tinha uma vantagem sobre uma fraqueza dela, né? Se questiona se era sobre o desvio de orçamento. E ele fala que ele sabia, né? Porque ela usava aquilo ali pra meio que ajudar a família dela de alguma forma. Pode pensar um pouco sobre aquilo ali. O chefe acaba decidindo participar da Assembleia e ver o filho dele lutar. Então finalmente chegamos no dia da Assembleia, onde vemos diversos espadachins e crianças simplesmente prontas pra lutar. E fica simplesmente impressionado ao ver o patriarca Khan, o líder da família Sami, que tava ali simplesmente pra assistir aquelas lutas. Nós então começamos vendo uma luta entre o Raven e outra criança. A habilidade dele de Homem de Aço simplesmente mostra ser uma defesa simplesmente impressionante. Mentindo, ele vence a batalha assim fácil, assim, sem muito esforço. O próprio David, né, vendo aquilo ali, né, comparado aos 500 anos atrás, percebe que todos ali eram gênios, mas nenhum deles estavam perto de ser realmente um artista marcial, porque todos eles se apoiavam nas bênçãos e nas habilidades deles. Simplesmente eles não tinham nenhuma experiência. No fim, obviamente, o Raven consegue vencer todos os adversários com uma facilidade incrível. E aí tem a oportunidade de enfrentar quem? O Vinch, da família Deck. Uma última batalha da Assembleia. O Raven e o Vinch simplesmente se preparam para lutar e descer-lhe a porrada no outro. O Vinch simplesmente pede uma espada de madeira para o Will. Diz que apenas ia lutar com ela, deixando de lado o braço direito, dando a chance do Raven atacar as primeiras 3 vezes. Meu amigo, o cara tava confiante. Também não dando nenhum passo para fora do lugar enquanto ele atacava, cara. Óbvio que todo mundo fica em choque sem entender por que ele tava fazendo aquilo. Ele agindo com muita ousadia, meu irmão. O cara tava batendo nos peitos e falando que ele era top. Todo mundo acha que ele ficou maluco. O próprio Raven, né, fica zombando da cara dele. O Raven, tanto o pai dele quanto todas as outras pessoas estavam dizendo que ele tava, né, inventando desculpa pra ele justificar a derrota dele. Mas praticamente permite, né, aquelas condições impostas por ele. E diz pra ele provar com as próprias ações as palavras dele. Finalmente a batalha entre os dois começa. O Raven parte pra cima do Vincent sem dó. O primeiro ataque é desviado. No segundo, o Vincent simplesmente repele a espada dele. O que deixa o Raven o quê? Em choque, meu irmão. Já fala, meu Deus do céu, onde eu me meti. No terceiro golpe, o David simplesmente empurra o Pivete no chão na maior humilhação do mundo, deixando todo mundo chocado. Como é que ele tinha ficado tão forte, mano? O próprio Julian fica em choque, né, com as coisas que ele fez. E, né, o David explica que havia muitas formas de lutar sendo um artista marcial, sem precisar usar armas, ou mana, ou poder para enfrentar os outros. Ele aprendeu, né, sem um dos seus braços, né, que ele não tinha na vida passada dele. Então ele tinha que aprender a lutar de alguma forma. O Heavy fica pistola e vai para cima dele sem dó de novo. Mas o David obviamente desvia muito rápido, não dando nem chance para ele. E o David logo já ataca de volta com a espadinha de madeira dele, bem no pescoço do moleque. E por mais que não tenha machucado, por causa da habilidade dele de Homem de Aço, meio chapa, o cara faz ele voar longe. Imagina se ele não tivesse essa habilidade, hein? David então usa o seu único momento
jeito para ele conseguir vencer o Raven, com a sua habilidade de empunhadura, que ele aprendeu na sua antiga vida. Então ele avança pra cima dele, cara, numa cena simplesmente maravilhosa. Bate de frente com a espada no Raven, mas graças a isso ele consegue, né, arrancar o braço do Raven, deixa todo mundo em choque, incluindo o juiz. Demora um tempo até declarar que o protagonista tinha vencido a partida, meu chapéu. Chupa. Só que o corpo do Vinci estava perto a se colapsar, porque o David simplesmente usou uma habilidade que exigiu muito do corpo dele, mas ele decide se esforçar para continuar ficando de pé. Isso tudo para ficar até o final e falar com o pai dele e falar: falei que eu ia conseguir. O patriarca aceitou aquilo ali e disse que começaria a cerimônia de premiação. Todo mundo segue o patriarca para começar, né, a premiação do cristal, mas o pai do Raven impede e diz que aquilo ali era tudo uma armação, cara. Provavelmente o Vinci tinha pegado o poder emprestado de algum apóstolo. Então o sacerdote também aparece para dizer que o braço do Raven não podia ser realocado porque simplesmente era um ferimento que eles nunca tinham visto antes. O que deixa o pai do Raven ainda mais pistola. O sacerdote disse que além disso parecia que tinha sido cortado com poderes divinos. E todo mundo começa o quê? A fofocar que realmente o Vinci a aprender algo assim do nada era realmente algo muito estranho. Mas ao invés do patriarca responder, ele deixa que o próprio Vinci responda e explique aquela situação. Sendo que independente dos métodos usados, o próprio patriarca declarou ele como vencedor, chapa. Não tem escolha, venceu. E as palavras do pai do Raven estavam apenas negando a autoridade do patriarca, que ele estava agindo como se fosse superior ao patriarca diante de toda aquela multidão, diante de todos aqueles convidados. A par, o David gosta de uma polêmica. E o David fala pro Zeron, que antes foi o juiz, prendeu o Charles pelas suas palavras e ações que iam contra a autoridade do patriarca, que deixa o Charles obviamente pistola, mas o Zeron obviamente obedece ele e amarra o Charles. O próprio patriarca diz que o Charles agora estava em dívida, tá? Com o Vinci. Caso, né, o Vinci não tivesse feito e tomado aquela atitude ali naquela situação, a lei, né, dos Adecas poderia ter feito algo muito pior com ele. O patriarca obviamente elogia o Julian, né, que era o Vinci e tal. Todo mundo fica muito feliz com aquela situação. E o David tem feito praticamente tudo, né? Mas aí o David aproveita, né, que o Raven estava tentando ser curado, né, pelo sacerdote, para poder entregar a pedra que ele ganhou na própria assembleia para quem? Pro Raven, cara. Como assim? Para curar o seu braço arrancado. O patriarca obviamente permite, né, que ele faça o que bem quiser, até porque ele que tinha ganhado. E disse para o Charles, né, como o Raven tinha zombado dele durante toda a trajetória dele. Diz que todas as palavras dele deveriam ser provadas com ações. Então ele diz a Charles que ele deveria mostrar aquilo ali com reflexões dignas de um artista marcial. Troca, né, ele faria o milagre, né, para curar o braço dele. O Vinci diz o quê? Tô achando que ele ia ser bonzinho, ele disse pra ele cortar o próprio braço para que ele pudesse salvar o do filho dele. Por um segundo ele achou que o cara não ia fazer isso, mas o Charles também aparentemente amava o próprio filho e pega a espada para fazer o que o protagonista falou. Mas obviamente, imediatamente o Zero impede, né, dele ter feito aquilo ali. E o David diz, né, que o Charles devia usar aquela coragem toda que ele tinha, né, para fazer algo de bom para o futuro. O patriarca diz, né, que o Vinci agiu muito bem, principalmente, né, fazendo aquela lição toda, né, o cara deu uma lição de moral para todos. E aí curando, né, o braço do Raven, fazendo o Charles começar a chorar, né? O pai e o filho se abraçam, coisa linda. Enquanto isso, o Wilson tava escutando, né? Percebendo, né, que realmente ser leal, né, ao David era algo muito vantajoso. A partir dali, ele sempre agia com bastante lealdade perante, ao invés de tentar ser um arrogante como ele era antes. Um tempo depois, né, o pontifício, né, de Gália, chamado Dulan, aparece para mostrar gratidão pelo que ele tinha feito. Então ele mostra a Pedra dos Milagres para o protagonista. O Junior, obviamente, fica sem entender como ele ainda tinha ela. O Dulan explica que ele tinha começado a se desviar do caminho que ele mesmo já tinha acreditado há algum tempo. Mas as ações do David fez ele abrir os olhos. Então Dulan simplesmente entrega a pedra dele para o David, mostrando que aquilo ali era uma forma de gratidão para ele. Não apenas dele, mas também de outros pontifícios de Gália. Dulan também entrega um cartão, né, pro David para caso ele precisasse há um tempo. Conta que ele tinha se tornado um pontifício de segunda classe, que basicamente tornava ele um usuário ilimitado, né, do templo. Ou seja, ele poderia ir lá quando ele quisesse. Enquanto o Júlio e o David conversam, né, o Júlio comenta que o pai dele costumava comer sozinho, mas teve uma vez que ele convidou um dos membros da família, né, pra comer junto com ele, sendo ele a segunda criação, Deia Noni. Julia conta, né, que a Deia teve uma vitória incrível na Assembleia. Talvez ela aparecesse daquela vez também. Então, mesmo com o corpo todo lascado, todo travado, o David decide, né, ver se a Deia ia aparecer dessa vez também. Começou a se preparar caso aquilo ali realmente acontecesse. Então, Wilson aparece pra dizer que a patriarca chamou ele. Mas o David, ok, já sabia e saiu logo do quarto, né, até onde o pai dele tava. E no caminho se encontra com quem? Com a madrasta, né, do Vin, a Versa Halley. Então, né, obviamente,
realmente babar o ovo dele, parabenizar pela vitória, aquele negócio. A Versa era uma artista marcial, né, antes dela se aposentar. Agora, né, ela tava no comando de tudo que tava relacionado à casa da Deca. Ela acompanha o protagonista até onde o patriarca tava, e o próprio patriarca, assim quando ele chega, tenta pressionar ele com a sua própria presença. E o David diz que aquilo ali não era necessário, porque percebeu que aquilo ali não era uma reunião com aquele propósito. Então o patriarca diz que chamou, né, o Vinci para poder parabenizar ele. Também saber quão válida era aquelas perguntas que o Charles e a Deca tinham feito a ele. Então a Versa usa o poder dele para ver realmente ele tinha aquele poder do apóstolo ou não. Sei basicamente se ele tava mentindo ou não. E diz ao patriarca que não existia aquela possibilidade. E pergunta, né, qual habilidade ele tinha usado, sendo que ele nunca teve essa capacidade. Versa diz que era o quê? Era parecida com a esgrima do rei-herói Kajin. Versa obviamente pergunta, né, por que e como é que ele aprendeu aquela esgrima, né? Mas antes que ele pudesse dizer, interrompe, né, dizendo que ele era capaz, né, de distinguir a verdade das mentiras com os olhos. Se ele inventasse alguma desculpa, ela ia saber na hora, meu patrão. Então não inventa de mentir, não. Julian diz, né, que ia tentar resolver, né, mas ele tava com muito medo de encarar a própria. O David começa a tentar, né, incentivar, fazer com que ele enfrentasse, né, os medos dele, né, pelo menos um passo de cada vez naquilo. O David então decide dar o primeiro passo e diz que recebeu uma revelação. Já deixa o que? A Versa pensativa. Continua a fazer e fazer perguntas para ele, saber se ele realmente não tinha feito aquilo ali com nenhuma bênção ou habilidade especial. A mãe dele começa a suspeitar, né, por que ele tinha recebido aquilo ali, sendo que não era possível. Simplesmente recebeu uma revelação sem ser algo ruim ou um poder estranho. Mas o Julia diz para o Dave repetir o que ele ia dizer. O Vinci diz para ela que se caso ele achasse suspeito, ela deveria verificar com o tempo se ele realmente for mal. Um padre que possui uma pedra milagrosa Rank 3 conseguiria identificar isso daí com uma extrema facilidade. Ele então mostra a pedra, né, milagrosa que a própria Versa tinha dado ao Lula. Percebe que o Vinci não estava mentindo. A Versa continua fazendo perguntas, o Vinci continua dizendo, né, que ele aprendeu muita coisa com a revelação, mas a esgrima não foi uma delas. E ele disse que sempre foi capaz de ver os movimentos, mas ele ficou pensando, né, por alguns dias se ele realmente poderia, né, e deveria aperfeiçoar essas habilidades ou não. Que ele sempre, né, no fundo dele queria mudar, né, de um ser covarde, de um ser simplesmente que não fazia nada, para ser um cara realmente reconhecido. Basicamente o Vinci mistura, né, a verdade da vida anterior dele com a verdade dessa vida atual. E isso faz com que, né, a Versa pense que aquilo ali é verdade. Até porque ele não estava contando uma mentira. Ele continua, né, falando que ele queria, né, provar o próprio valor dele para a sua família. Cumprir a missão de longa data da família dela. As palavras, obviamente, do Vinci simplesmente agradam, né, a Versa, que acaba acreditando naquilo ali. Percebe que o próprio patriarca, né, ficou satisfeito, né, com a resposta do filho. Então o patriarca diz, né, pro Vinci continuar treinando artes marciais. E ele fala pra ele tomar cuidado, porque se a família Simon descobrisse que alguém estava usando a esgrima, né, as habilidades de esgrima do rei-herói, ia dar uma bosta. Eles fariam uma bagunça, porque eles iam achar que o Adek tinha roubado as habilidades dele e tal. Mas a Versa disse que o Simon não podiam dizer nada, né? Até porque as esgrimas do Rei Kajin e do Rei Demônio, David, as duas eram bastante parecidas. Basicamente o patriarca disse que tava tudo bem, né? Mas o Vinci ia assumir a responsabilidade por tudo aquilo ali. Para melhorar e não causar nenhum problema. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse estilo aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo, um abraço, esse é o nosso segredo e tchau.